Muito bem, meus amigos. Vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube. Você pode participar do canal, né? Dando like aí, clicando no joinha. Você também pode se inscrever no canal, né? Muito importante a sua inscrição. Nós temos aí já quase 200 inscritos, né? Para quem começou com meia dúzia, né? E muita gente apostou que não sairia, não passaria de 20, tá bom, né? E, claro, tem muita gente que assiste e não se inscreve, mas tá bom, né? Deixando seu like aí, tá bom. E a gente pede aí que você também, você que já é inscrito, sempre que receber as notificações, deixe o seu like aí, né? Que isso nos ajuda bastante. E precisamos, claro, né? Somos um canal independente, precisamos, claro, do apoio do comércio local, dos empresários locais, né? Esses que estão conosco nesse momento nos ajudam bastante, mas, né? É claro que nós trabalhamos para que a gente tenha mais parceiros comerciais conosco aqui. Isso nos ajuda muito. Ser independente não é muito fácil, né? Você trabalhar contra um sistema às vezes te complica, né? Mas, nós fazemos o certo. Falamos o que queremos aqui, claro, né? Sem factoide, sem invenção, sem agressão por agressão, né? Tem muita gente aí que gosta de fazer estilo polêmico aí, que não é o meu caso, mas aqui a gente fala a verdade, né? Tem gente que diz, ô Ed Moreno, você fala mal do fulano. Não, eu não falo mal de ninguém. Eu falo o que acontece, fatos que acontecem. Ah, se houve um problema de desvio aqui, corrupção lá, fatos comprovados, né? Acusações de Ministério Público, denúncias, né? Denúncias que sejam embasadas, que tenham embasamento, né? Não denúncia por simples denúncia. Por exemplo, deixa eu te dar um claro exemplo. Agora há pouco chegou aqui, né? Mandaram no meu celular imagens de uma equipe trabalhando ali no bairro da Granja. Vou colocar o vídeo para você, dá uma conferida. Gente, serviço da prefeitura, serviço de gente porca, serviço de vagabundo. Olha aí, ó. Olha aí. Serviço de gente porca nos bairros. Não arruma nem a rua. Olha lá, ó. Só limpando os buracos e passando tinta. Passando tinta, irmão. Olha aí. Olha o serviço do prefeito aí. Prefeito de merda. Olha lá, ó, limpando os buracos e não faz nada. Olha lá, ó, gente. Olha lá, ó. Ele limpa o buraco, aí ele vem pintando. Aí ele vem pintando. Aí, ó, gente, ó. Olha que vergonhoso gente. Olha que vergonhoso. No bairro aqui, ó, perto do bar do Vinagre. Perto do bar do Vinagre. É vergonhoso. Ele só tira, só varre os buracos lá, ó. Aí vão ver ele vir com a tinta, tentando dizer que a rua é boa, que a rua tá boa. É uma sacanagem. Isso aí deve ser do Lula, do PT, do Quinto dos Infernos. Só pode, ó. Tá aí gravado, ó. Vamos soltar na mídia amanhã. Olha lá, ó, olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele só joga o ar pra tirar a porra das pedras do buraco. E fica o buraco, ó o buraco, olha lá, ó os buracos. É uma vergonha. Prefeitinho de merda esse. Entendeu? Então, esse tipo de vídeo é um cidadão que fez, é o Batista, né? O Batista que mandou para nós aqui, ele falou assim, olha, eu coloco meu nome, pode colocar aí, eu tô dizendo que a prefeitura tá fazendo esse serviço porco aqui, próximo ao bar do Vinagre, aqui no bairro da Granja. E se só for isso aí mesmo, né? Que estiver limpando, dando uma vaporada ali e passando um piche, é realmente um serviço porco. Porquíssimo, né? E é um dinheiro que é um trabalho de dinheiro jogado fora. Agora, eu não quero acreditar que seja só isso, né? Pelo menos deve passar por ali depois dessa limpeza e desse piche aí uma operação tapa-buraco, né? Para que acabe com aquela buracaiada ali daquela região ali do Vinagre e daquela região ali do bairro da Granja. Mas se não for isso, é realmente apenas uma maquiagem, né?
é uma maquiagem. Mas eu quero crer que não seja isso, né? Mas aí tá registrado a reclamação do cidadão, porque é isso, né? Eu mostro aqui, e se houver denúncias, eu mostro aqui. Agora, tem que dar o nomezinho, tem que, né? Não é simplesmente, Ed Moreno vai e faz as coisas. Não funciona desse jeito. Você tem que ter, tem que ter coerência, você tem que ter o discernimento e o bom senso de que você não pode sair por aí falando coisas sem mostrar o acontecimento, né? Você pode estar equivocado no que você estiver mostrando ou no que você estiver pré-julgando. Agora, né, tem que ter embasamento. E nesse caso aí, o Batista mandou, ele está indignado com o que está acontecendo lá. Eu não quero acreditar que seja só isso, seja uma maquiagem que a Prefeitura de Ponta Porã esteja passando por lá. Talvez seja aí um preparativo para um tapa-buraco, né, posterior aí, entre amanhã ou depois. Mas se realmente for só isso aí, né, aí é para ficar preocupado com o trabalho que a administração municipal vem fazendo. Aliás, tem muitas reclamações por parte da administração, né? Nós temos aí muitos vídeos institucionais mostrando uma cidade maravilhosa, mas os bairros, os moradores reclamam bastante, né? Claro, tem trabalhos da prefeitura sendo realizados aí, né? Mas muitos bairros esquecidos aí. Então, vou repetir para você, tá aí a reclamação do Batista, tá aí a reclamação do Vinagre. Aliás, o Vinagre reclamou também que isso aí é um departamento de obras lá, né, do setor de obras da prefeitura, pode resolver. Que no recapeamento ali da rua Comandante Cardoso, né, aquela que vai ali do Parque dos Hervais, da entrada do Parque dos Hervais até a frente do aeroporto. Ali, nas imediações mesmo, né, na direção do Vinagre, tinha um quebra-mola ali, né, e esse quebra-mola com o recapeamento, ele acabou perdendo, né? Perdendo o objetivo dela, que é de diminuir, né, a velocidade dos veículos, motos, carros, enfim. Ou seja, já não existe mais o quebra-mola por causa da altura, né, do recapeamento. Um bom trabalho. Então, o que o Vinagre pede ali para o pessoal, para o departamento responsável da prefeitura? Que levante um novo quebra-mola ali para usar como redutor de velocidade, né, para controlar a velocidade ali, porque o pessoal está passando ali em alta velocidade. Ele me ligou também dias atrás, questionando essa situação e que é muito perigoso acontecer acidentes ali devido à alta velocidade das pessoas que transitam ali, né, de motoristas e motociclistas, né? E é muito perigoso porque tem pedestres também, né? É uma rua, né, tem um calçamento ali, tudo feito direitinho, mas aquele recapeamento ali acabou com o quebra-molas, né? Acabou com aquela, né, ondulação do quebra-mola que servia como um redutor de velocidade. Então, o pessoal da prefeitura chega lá, dá uma olhada lá na frente do Bar do Vinagre e refaça, né, esse quebra-mola aí para dar uma reduzida na velocidade do pessoal lá, que é para evitar acidentes. Agora, em relação a esse trabalho que o Batista mandou aí, que a prefeitura está fazendo lá, nós vamos ficar de olho, porque eu não acredito que seja só isso que vai ser feito. Eu acredito que pelo menos um tapa-buraco vai estar lá. Não se resolve, não é a solução adequada, mas eu não acredito que eles vão chegar a esse ponto de apenas fazer uma maquiagem com um piche lá, né? E não fazer pelo menos um tapa-buracos ali naquela região ali, tá bom? Mas tá aí, tá registrado. É esse tipo de trabalho que eu falo, né? Se você tiver algum problema no seu bairro, manda para nós aqui, nós vamos divulgar, né? Sempre se identificando, ou se não quiser se identificar e quiser mostrar o problema, me chama lá no local que eu vou, né? Dou um jeito aí. Eu ando muito a pé, né? O pessoal me conhece aí na cidade, sabe? Eu ando com o meu terço no bolso, né? O meu celular e mais nada, né? Eu ando a pé por aí pela cidade. E se alguém quiser mostrar alguma coisa, manda para mim, me chama lá, né? Nós vamos dar um jeito de ir até lá e mostrar o problema que está acontecendo. Mas eu sempre vou repetir para vocês, aqui a gente não inventa nada, não vamos de factoide, não vamos ficar batendo por bater simplesmente. Mas se tiver coisa errada, também não nos omitiremos, né? Não vamos esconder as coisas erradas não, né? Nós estamos aqui com um canal independente para isso, né? Para isso mesmo, né? Ter independência para mostrar toda a situação e todos os erros que estiverem acontecendo. O pessoal tá na bronca? Manda essa bronca para cá que nós estaremos mostrando aqui, né, para que a população tenha conhecimento. Bom, seguindo com as informações, vamos lá falar das informações
nacionais, né? E tem dado ainda muita informação, né? Muitas informações aí, tem repercutido bastante a questão, né, lá no Rio de Janeiro, a questão de segurança lá no Rio de Janeiro, principalmente depois daquela operação contenção, né? E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, que por acaso é do PL, né, o partido de Bolsonaro, declarou que 10 novas operações de combate ao crime organizado já estão autorizadas e programadas para ocorrer nas próximas semanas. A informação foi divulgada ontem pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. E já está deixando muita gente da imprensa de esquerda aí polvorosa, né? Apavorados. De acordo com o colunista, o Globo é totalmente defensor do Lula, né? E de acordo com o colunista, todas as ações contam com autorização judicial e vão seguir o mesmo formato da mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes na semana anterior. Segundo Castro, as novas incursões não terão caráter de ocupação permanente, mas de operações pontuais voltadas ao enfraquecimento das facções que controlam áreas estratégicas do Estado. O governador também revelou planos para uma ação de retomada de territórios na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense, prevista para o mês de dezembro. E a iniciativa faz parte de uma estratégia de intensificação da presença policial em regiões dominadas por milícias e grupos armados. A partir da próxima semana, a Polícia Militar deverá iniciar operações diárias na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense. O foco dessas ações será a remoção de barricadas instaladas por criminosos nas entradas e vielas das comunidades. Entre 5 e 10 equipes de agentes especializados participarão das operações, que terão caráter ostensivo e serão acompanhados por medidas de inteligência. Essa é uma medida de quem quer combater a bandidagem, de quem quer combater o domínio do tráfico sobre as comunidades. Enquanto isso, o governo do Lula, pela própria declaração do Lula, estuda a possibilidade de prestar apoio às famílias dos 117 criminosos, né? Os 117 criminosos mortos durante a mega operação policial conduzida pelo governo de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Embora a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defenda que a União ofereça algum tipo de assistência, o Palácio do Planalto avalia com prudência o risco político de tal medida. Aliás, riscos políticos de tais medidas, né? Só do Lula defender o tráfico, né, já está derretendo, né? Precisa mais do que isso. Agora, se ele acha que pode fazer mais, né, para derreter ainda mais, que eu faça. Segundo interlocutores do governo, há temor de que uma ação direta da administração Lula seja interpretada como um gesto de condescendência com o crime organizado, o que poderia gerar forte reação negativa na opinião pública. E a tendência mais provável, por enquanto, é que o Executivo Federal se abstenha de oferecer ajuda direta, deixando a responsabilidade de eventual apoio social ao governo fluminense, responsável pela operação nas comunidades. Um desastre de governo, né? Um desastre de governo, e ainda tem gente que acredita nessas coisas aí, né? Nesse povo aí, para não falar outra coisa, né? E a justiça sempre... A justiça também, né? Infelizmente, grande parte da justiça está do lado errado. E uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF, estabeleceu que a rede social X, antigo Twitter, deve remover uma publicação do perfil Te Atualizei, que relaciona o Partido dos Trabalhadores ao crime organizado. Não, né? O pedido foi feito pela própria sigla, que moveu uma ação de danos morais contra a BIP Produção Cinematográfica Limitada, responsável pela conta. A postagem datada de 31 de outubro de 2025 associava a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao primeiro comando da capital PCC, Grupo Criminoso Paulista. Ela utilizava o termo PT, Partido dos Traficantes. O conteúdo fez referência à grande operação policial do Rio de Janeiro, no que resultou em mais de 120 mortes e 110 prisões. E na petição, o PT sustentou que a publicação buscava manipular a opinião pública e macular a honra objetiva da legenda, especialmente diante da repercussão social do caso. O partido também sugeriu que a conduta integra um ecossistema de desinformação. Aonde, né? Se todos os parlamentares de esquerda, inclusive o presidente Lula, saíram
contra a polícia, surtando muitas vezes, demonstrando claramente de que lado estão, né? E o juiz Carlos Eduardo Batista dos Santos considerou que o post ultrapassa o limite da liberdade de expressão. Entendeu ainda que configura a imputação de crimes sem base probatória e caracteriza ilícito civil. Agora, as declarações vieram dos próprios políticos do PT, né? Então não dá para entender essa decisão. Segundo a afirmação do juiz, ainda que o debate político seja espaço natural para o embate de ideias, a imputação de ilícitos penais sem qualquer lastro probatório, aí é que tá, como que não tem, né? Se há defesa clara por parte dos políticos de esquerda, e segundo ele, né, a imputação de ilícitos penais sem qualquer lastro probatório ultrapassa o campo da crítica legítima e ingressa na esfera do ilícito civil. Foi o que escreveu o juiz na decisão judicial. E a determinação inclui a citação e intimação da BIP Produção Cinematográfica Limitada para que apresente defesa em até 15 dias. Caso contrário, a Justiça poderá considerar as alegações do partido como verdadeiras. Tal medida ocorre poucos dias depois de o tribunal também ordenar a exclusão de publicação do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, na mesma plataforma. No caso, o parlamentar vinculou novamente o PT ao tráfico e usou a expressão Partido dos Traficantes. Agora, tem uma coisa, né? Tem uma coisa aí que falar em macular a honra objetiva, né? As declarações de defesa ou de ataques às forças de segurança do Rio de Janeiro, nesse caso, foram declarações abertas em sites, jornais, dos parlamentares do PT e do próprio presidente Lula, né? Então, onde é que não tem a prova, né? Cadê que não tem a prova? Se eles claramente defendem. Bom, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos. Aliás, vamos primeiro falar dos nossos parceiros comerciais, que são muito importantes nesse nosso espaço aqui no canal, né? Muito, muito, muito importante. E vamos falar da Coop Home Office, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Incorporadora e Construtora, que tem o seu prédio sendo levantado ali já em fase de conclusão. Já foi levantado, agora está em fase de conclusão. São 3 anos e 11 meses de obras ininterruptas, né? Localizado ali na Deputada Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a Rua Antônio João. E você pode conhecer esse prédio, esse fantástico empreendimento da Coop Home Office, se dirigindo ali ao nosso plantão de vendas, que fica localizado exatamente ali em frente onde o prédio está em fase de conclusão. Você vai entrar no nosso plantão de vendas ali, buscar os nossos profissionais do plantão de vendas através do prédio do Supermercado Bom Gosto. Entrando no prédio, antes de você ir para o segundo andar, você vai ver no térreo já a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai ter, né, os excelentes profissionais da Coop Home Office do plantão de vendas. Eles vão te recepcionar da melhor forma possível, vão te mostrar todo o projeto, a planta do projeto, vão mostrar o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, né, a partir de quando o prédio entrar em atividade ali, né, quando as dependências estiverem liberadas, né. E você vai ver, né, através dos nossos profissionais, como é possível, né? É um sonho perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Né? É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a nossa princesinha dos Hervais mais bonita e mais moderna. E você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali
na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para Ponta Porã, né? Uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. E essa trajetória do Bob's, né, de mais de 70 anos e agora instalado em Ponta Porã, dá experiência e solidez para o Bob's ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher seus dados e gerar cupons promocionais. E através do resgate dos cupons você pode participar de promoções maravilhosas, como pagar apenas R$ 28,90 num shake ou no Bob's Classic, né? Com o molho Classic, que vem aí o Bob's Classic e o shake. Ou, né, o Bob's Salad com maionese verde e o shake, R$ 28,90 apenas no resgate dos cupons. Pode também tomar um shake por R$ 8,90 apenas, né? E tem também o 4 por R$ 21,90, que você vai ter aí a batata palito pequena, o sundae, o refrigerante, o Bob's Burger ou o cheeseburger, né? Então é uma promoção fantástica aí no resgate de cupons, né? E você tem aí à sua disposição as delícias de sanduíches no cardápio do Bob's Ponta Porã. O Bob's Colossal 2.0, você vai ter acesso ao Bob's Salad, ao Bob's Classic duplo, ao Bob's Salad duplo, ao Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, você vai ter também aí o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Mais uma vez para você, o Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã. É o Bob's Ponta Porã que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos falar do laranjão Donald Trump, né? Ele respondeu ao Congresso dos Estados Unidos sobre os planos em relação à Venezuela. Parlamentares receberam a confirmação de que nenhuma ação militar direta está em estudo neste momento. Sem indicar planos para uma ofensiva militar, autoridades do governo dos Estados Unidos declararam ao Congresso ontem, que não existe respaldo jurídico para atacar alvos terrestres na Venezuela no momento. Parlamentares receberam a confirmação de que nenhuma ação militar direta está em estudo neste momento, né? E ainda segundo as informações da imprensa, a reunião reservada contou com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, esse é fera, hein? Do secretário de Guerra, Pete Hegseth, é meio difícil falar às vezes, né? Mas é o Hegseth, e de um representante do gabinete de assessoria jurídica da Casa Branca, né? Que não teve o nome revelado. Segundo a CNN Brasil, em fontes ligadas à Casa Branca afirmaram para a CNN Brasil que o parecer anterior não autoriza ataques dentro do território venezuelano nem em outros países sem um novo respaldo jurídico. E o documento do Escritório de Assessoria Jurídica, o OLC, lista 24 cartéis e organizações criminosas da América Latina que poderiam ser alvo de ação, mas não inclui justificativa para ofensivas em solo venezuelano, o que pode não demorar a acontecer, né, em caso de um pedido do governo Donald Trump, e que, né, já analisa um novo parecer do Departamento de Justiça para permitir ataques a alvos terrestres sem autorização do Congresso, conforme informou um funcionário da Casa Branca. O que é verdade hoje pode muito bem não ser amanhã, foi o que afirmou o funcionário, destacando que Donald Trump ainda não definiu uma estratégia para a situação da Venezuela. E o recente reforço militar dos Estados Unidos no Caribe, né, que está tendo essa movimentação aí, principalmente depois de agosto, que tem aí previsto para incluir o grupo de um porta-aviões, gerou especulações sobre possíveis ataques, mas autoridades garantem que o deslocamento visa operações antidrogas e coleta de informações neste momento. Até o momento, o governo norte-americano busca evitar envolvimento direto do Congresso em suas ações militares na América Latina. Desde setembro,
as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram 16 ataques contra embarcações ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico Oriental, resultando em pelo menos 67 mortes de criminosos. Ainda falando de Donald Trump, que muita gente fala de promotor da guerra, quando é ao contrário, né? O Donald Trump fez uma promessa ao povo da Nigéria. Prometeu interromper o massacre de cristãos na Nigéria. O presidente dos Estados Unidos ameaçou cortar toda a ajuda norte-americana ao país e disse considerar uma intervenção militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem atuar para interromper os assassinatos em massa de cristãos na Nigéria. Segundo disse em vídeo publicado nas redes sociais, os Estados Unidos não podem ficar de braços cruzados enquanto tais atrocidades acontecem na Nigéria e em vários outros países. O cristianismo enfrenta uma ameaça existencial na Nigéria. Milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos. Islamistas radicais são responsáveis por esse massacre em massa, segundo disse o presidente norte-americano, que completou: estou, portanto, declarando a Nigéria como um país de preocupação particular. Isso é uma definição legal. No vídeo, Trump reitera ter pedido a ajuda de congressistas para apurar as medidas cabíveis. Ele disse que está pedindo ao deputado Riley Moore, junto com o presidente Tom Cole e o Comitê de Apropriações da Câmara, que investiguem imediatamente essa questão e que apresentem um relatório ao laranjão Donald Trump. Quando cristãos ou outro grupo semelhante são massacrados, como está acontecendo na Nigéria, segundo a afirmação do presidente, algo precisa ser feito. De acordo com a organização Portas Abertas, que monitora a perseguição à igreja ao redor do mundo, dos 4.476 cristãos mortos no mundo por causa da fé no último ano, 3.100 foram na Nigéria. 3.100 na Nigéria, é um número muito alto. São números horríveis na avaliação de Donald Trump, que disse: estamos prontos, dispostos e capazes de proteger nossa grande população cristã ao redor do mundo. Isso, matanças não podem acontecer, né? Isso não vai acontecer. A matança de cristãos não vai mais acontecer. A Nigéria também lidera em número de cristãos sequestrados por causa da fé. 2.830 dos 3.775 casos globais. Na semana anterior, Trump ameaçou publicamente, a suspender a ajuda à Nigéria e sugeriu uma possível intervenção militar caso persistam relatos de assassinatos de cristãos. Faremos coisas à Nigéria que a Nigéria não aprovará e poderemos muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para exterminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis, segundo escreveu nas redes sociais. E seria uma libertação para o povo da Nigéria, diga-se de passagem. O chefe da Casa Branca reinseriu a Nigéria na lista de países que desrespeitam a liberdade religiosa no final de outubro. No sábado, dia 1º, ele anunciou ter orientado o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a se preparar para uma possível reação militar rápida, caso o governo nigeriano não contenha as mortes no país. A decisão de rotular a Nigéria como desrespeitadora das liberdades religiosas provocou protestos do governo nigeriano, que argumentou que a classificação é resultado de informações distorcidas e dados imprecisos. O chefe do Estado-Maior da Defesa, o general Olufemi Oluyede, destacou que a principal ameaça enfrentada pela Nigéria é o terrorismo, não a perseguição religiosa aos cristãos. O governo nigeriano declarou que aceita o apoio dos Estados Unidos no combate aos insurgentes islâmicos, desde que seja mantida a soberania nacional. O ministro da Informação, Mohammed Idris, afirmou que o terrorismo atinge cristãos e muçulmanos e que o executivo trabalha pela erradicação da violência extremista com operações militares, esforços regionais e diálogo internacional. Com mais de 200 grupos étnicos, a Nigéria reúne comunidades cristãs, muçulmanas e praticantes de religiões tradicionais. Apesar da convivência, conflitos violentos têm ocorrido impulsionados por disputas étnicas pela competição por recursos naturais limitados. Pois é, mais uma ação, que visa acabar com a violência no mundo aí por parte do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, Mais uma ação que pode acabar com o sofrimento de muitos cristãos lá na Nigéria, Vamos falar de mais um parceiro comercial.
Vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem profissionais experientes e dedicados, né? Com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte está sempre, né? Seus profissionais estão sempre aí trabalhando e colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados, para assim aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né, com os produtores rurais. E os profissionais competentes da Solo Forte, né, estão sempre, constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento muito próximo, né, personalizado de cada lavoura. E também a Solo Forte está sempre preocupada com as operações agrícolas, com sua segurança, né? E por isso implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E sempre, né, a Solo Forte vai trabalhar com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, por isso sempre estará utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras. E isso garante colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando lado a lado com o produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E você já está preparado aí para o Mag Bolsa Escola Magsul, né? E você não pode perder a chance de conquistar sua bolsa de estudos, né? Lá na Escola Magsul. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser realizada no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio 7 da Escola Magsul, localizada na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão, entre as ruas General Osório e Calojas. E você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br. Ali, né, no magsul.edu.br, você pode fazer a sua inscrição, você pode consultar o edital e as regras e as condições, né, para participar. Então, não perca tempo, garanta a sua oportunidade e venha fazer parte da Escola Magsul. Seguindo com as informações, vamos ver onde nós paramos aqui. O Lula, né, que prometeu em campanha que não teria sigilo no seu governo, só acreditou quem é anta, né, porque esse governo é perdulário, é gastador, né, e o Planalto, adivinha, impôs um sigilo em valor do barco do Lula para a COP30, né, que ele falou que era barato, né. Só para ter uma ideia, deixa eu ver aqui se eu lembro, são R$ 2.700 a diária, né, por pessoa no IANA 3, né, para Janja e Lula, 5 mil para cada um, 10 mil aí, né, a diária. Isso, ou seja, serão gastos exorbitantes, porque o iate está lotado todo dia, né. O IANA 3, não há informações sobre o custo total do aluguel do iate e o IANA 3 e nem sobre quantas pessoas estão hospedadas, mas, né, o iate IANA 3 alugado de última hora para atender às exigências de conforto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja, a esbanja, durante a passagem pelo Pará, virou o mais novo sigilo da gestão petista, para variar. O Planalto se recusa a divulgar detalhes sobre os custos da embarcação e da operação que levou o casal presidencial a bordo do luxuoso barco. De acordo com a revista Veja, a presidência informou apenas que a diária foi negociada em cerca de R$ 2.700 por pessoa. Considerando apenas Lula e Janja, o valor chega a R$ 5.400 por dia, sem contar a tripulação, os assessores e os demais integrantes da comitiva. O governo também não esclareceu se adotou medidas de compensação ambiental para os milhares, né, de litros de diesel usado na navegação. O Planalto não revelou quantas pessoas ficaram hospedadas no iate, ou estão, né, ou vão se hospedar, nem o teor do contrato da locação firmado com a empresa de Manaus, responsável pela embarcação. Ainda segundo a revista Veja, um modelo menor oferecido no pacote COP30 custava cerca de R$ 450 mil. Maior e mais equipado, o navio escolhido por Lula pode ter integrado uma fatura ainda mais alta, mas o valor exato vai seguir em segredo. Na campanha presidencial de 2022, o petista criticou
né, o ex-presidente Jair Bolsonaro por impor sigilos em informações, dizendo que no governo dele nada seria sigiloso. Além do aluguel do Iana 3, o governo também bancou frete de navios de apoio e embarcações menores para deslocar o presidente e sua equipe pelos rios da região de Belém, onde o iate principal não tem capacidade para navegar. Então esses 5 mil aí de diária do Lula, né? 5 mil diária aí, por dia, pode saltar para 15, tranquilo, né? O consumo elevado de combustível do barco Hotel Iana 3, escolhido para hospedar o presidente Lula em Belém nos dias que antecedem a COP30, chama atenção por contrastar com o tema do evento, a segurança do clima no planeta. Fontes que acompanham de perto a operação informaram que ao site Platô BR que durante a navegação, né, o barco utiliza entre 120 e 150 litros de diesel a cada hora. A embarcação, que pertence a uma empresa de Manaus, foi até Belém para atender a comitiva presidencial. Com capacidade para até 65 pessoas, o Iana 3 está atualmente atracado em uma base da Marinha na capital do Pará. A COP30, prevista para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, reunirá chefes de Estado e líderes do governo, né? E na capital paraense eles vão discutir questões climáticas e desenvolvimento sustentável. A China não vem, vai mandar representante. Estados Unidos não vem, vai mandar representante, né? Então, tá aí. Esvaziado o COP30 com muito dinheiro gasto e tem gente que aplaude. Ei, Brasil, viu? E a Polícia Federal, a Polícia Civil, perdão, do Distrito Federal, deflagrou Operação Sentinela contra um homem de 32 anos que enviou ameaças eletrônicas a autoridades norte-americanas, incluindo o presidente Donald Trump. A ação ocorreu hoje, após o suspeito tentar acessar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília carregando uma mala, sendo impedido pela equipe de segurança do local. As investigações da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal identificaram que o indivíduo vinha disseminando conteúdo extremista com motivações ideológicas e radicais. Este comportamento aumentou a preocupação das autoridades sobre possíveis ações violentas contra representações diplomáticas na capital federal. Agentes policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em Goiânia, onde o suspeito mora atualmente. A operação busca coletar evidências, investigar conexões com grupos extremistas no Brasil ou no exterior e impedir o planejamento de novos atos no Distrito Federal. A operação ocorre em caráter preventivo e investigativo. A Polícia Civil do Distrito Federal ressalta que a prioridade é neutralizar ameaças antes que saiam do plano digital e ganhem as ruas, especialmente diante de alvos sensíveis como representações diplomáticas em Brasília. E a Câmara dos Deputados aprovou por 317 votos a 111 um projeto que suspende os efeitos da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né, de dezembro de 2024, que regulamentava o direito de menores ao aborto legal. A resolução do CONANDA estabeleceu os procedimentos a serem adotados na identificação da gravidez em crianças e adolescentes, permitindo o procedimento em algumas situações, casos de fetos anencefalo, risco de vida para a gestante e gravidez por violência sexual. Com a aprovação do projeto, essas menores podem encontrar dificuldade para o aborto legal, ainda que em casos excepcionais, né? E a bancada de Mato Grosso do Sul ficou dividida, com a maioria votando favorável ao projeto. Beto Pereira, do PSDB, Luiz Ovando, do PP, Marcos Polon, do PL e Rodolfo Nogueira, né, votaram aí a favor, né? Votaram contra Camila Jara, do PT, Dagoberto Nogueira, do PSDB, Geraldo Rezende, do PSDB, Vander Lobé, do PT, que recentemente... O Vander Lobé do PT, perdão, ele não votou porque ele passou por uma cirurgia recentemente, né? Então, foi isso, né? Esse foi o resultado aí da bancada federal do Mato Grosso do Sul. E o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista à Oeste, o senador do PL do Rio de Janeiro, reagiu com indignação à possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro cumprir pena no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. E ele disse que o caso vai representa mais uma interferência na democracia e que o tempo vai reparar essa injustiça. Flávio classificou a possível decisão como uma insanidade. Mas insanidade é coisa de STF mesmo. Ele criticou também a condução do caso pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse que essa farsa que foi capitaneada pelo Alexandre de Moraes ao longo de todo esse processo, que não pode se chamar de um processo,
tem todas as nulidades, absurdos, atrocidades juntas em um único documento. Quando a insanidade bate na cabeça de alguém, como bate na cabeça do Alexandre de Moraes, em que são decisões completamente fora da lei, a gente não pode esperar bom senso de alguém que até agora não demonstrou bom senso. E Flávio Bolsonaro também destacou a segurança do pai na Papuda. Presídio de segurança máxima que abriga detentos de alta periculosidade que chegaram a comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Aliás, foi uma farra, né? A comemoração nos presídios da vitória do Lula. Se ele está pensando em colocar um ex-presidente da República que não roubou ninguém, que não cometeu nenhum crime, dentro de um presídio de segurança máxima onde houve a comemoração da eleição de Lula, ele vai colocar uma pessoa que fez absolutamente nada de errado em um covil de marginais perigosos que podem tentar contagiar ele, né? Podem tentar matá-lo, né? Foi essa palavra que ele quis dizer. E o senador também mencionou o estado de saúde do pai, que segundo ele requer cuidados específicos. Continuou, né? Vai colocar o ex-presidente da República que tem problemas de saúde em um local onde certamente ele vai ter mais ou muito mais dificuldade com o seu tratamento de saúde que ele vem fazendo. Então, é uma completa irresponsabilidade, uma insanidade que não pode ficar também sem resposta e não pode, né? É uma situação que foge totalmente, né? Um togado, um ministro do STF que deveria ser o guardião da Constituição, desrespeitando todas as leis, né, da Constituição. Segundo Flávio Bolsonaro, Lula foi condenado em todas as instâncias por dezenas de magistrados diferentes porque seu governo desviou bilhões de reais aos cofres públicos. E o Bolsonaro está nessa situação por causa da narrativa de que o Alexandre de Moraes capitaneou com alguns outros ali dentro do Supremo. Segundo o senador, o objetivo seria impedir Bolsonaro de concorrer às eleições do ano que vem. Querem colocá-lo em uma situação vexatória e simplesmente censurá-lo, impedindo-o de disputar as eleições, porque todos sabem que hoje o presidente Bolsonaro derrotaria o atual presidente da República e esse é o medo deles, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a retirada de um pedido de avaliação médica referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a SEAP, né? A decisão foi registrada ontem. A documentação havia sido assinada na segunda-feira pelo secretário Wenderson Souza e Teles e solicitava uma perícia para verificar, né, se as unidades prisionais do Distrito Federal possuem estrutura adequada para atender as condições de saúde do ex-presidente, especialmente no que diz respeito à assistência médica e nutricional. Não atende, né? Mas o Alexandre de Moraes não quer nem saber, ele vai dizer que sim. A revista Oeste revelou que um chefe de gabinete de Moraes realizou inspeções no complexo da Papuda, onde avaliou as condições das celas e dos espaços de atendimento. A primeira turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, nunca houve, tentativa de golpe de Estado, nunca houve, e dano ao patrimônio público. Alguns sim promoveram e devem pagar por isso, mas com penas que não sejam essas aí que o Alexandre de Moraes e o STF impôs a algumas pessoas aí. Vandalismo, né? 17 anos, mais que um sequestrador, que um assassino, né? Que um estuprador. É complicado, né? Se o pedido de avaliação médica tivesse sido mantido, o laudo poderia servir de base para uma reavaliação do regime de cumprimento da pena, abrindo margem para prisão domiciliar ou internação hospitalar. Nos bastidores, porém, a expectativa é que Alexandre de Moraes mantenha o destino de Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Se ninguém fizer nada, ele vai mandar mesmo, né? Porque ele quer ver o Bolsonaro na Papuda. É uma coisa, é pessoal, né? Não é só pessoal também, tem um manto do sistema, né? E ele quer. Ele está tentando de tudo. Se fosse por ele, o Bolsonaro já estava lá faz tempo, há muito tempo. Não conseguiu ainda, está tentando conseguir. Vamos agora falar de mais um parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas, né, que começou aqui em Ponta Porã em 2014 e agora está aí, né, há 11 anos no mercado, consolidado, né, começou trabalhando aqui com o homem do campo na região de fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Cabareiro, mas agora já ultrapassou os limites dos municípios nos dois lados, né? Tanto no departamento de Lamambai como no estado de Mato Grosso do Sul, onde trabalha em vários municípios aqui da região de fronteira principalmente, né? E no departamento de Lamambai, onde está em quase todos os municípios, trabalhando ao lado do produtor rural. E claro, né, tem uma visão de crescer ainda mais, de ser uma empresa essencial aí, né, para o agronegócio em
no Brasil e em todo o Paraguai. No Paraguai, além dos departamentos de Amambai, tem o departamento de Concepción e o Chaco Paraguaio, onde a Futura Soluções Agrícolas já chegou e está promovendo por lá o seu excelente trabalho, né? Dando grandes soluções aí para os produtores rurais do Paraguai. E é também, né, a distribuidora oficial da Eurofilt para todo o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt, como uma empresa referência, né, em fabricação de filtros para alto desempenho, né, filtros diesel de alto desempenho, e está presente em mais de 12 países. E aqui no Mato Grosso do Sul, a Ponta Poranense Futuras Soluções Agrícolas é o distribuidor. E também trabalha com vendas de máquinas e implementos agrícolas de alta performance. E também trabalha, sempre trabalhando, né, com a venda de imóveis urbanos e rurais. A Futuras Soluções Agrícolas fica localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, né, no bairro Júlia Cardinal, em Ponta Porã. E também está presente ali na Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, né? Ali na rua Baltazar Saldanha. E ali você pode encontrar, né, um ambiente familiar, um ambiente gostoso, né? Vai ser bem recebido pelo Carlinhos Dalzacker e seus familiares, né? Proprietários ali da Baturité Conveniências. Vai tomar uma cervejinha gelada ali com os amigos, vai bater um papo agradável. Você que não quer tomar uma cerveja, pode tomar um bom vinho. Se você gosta de uísque, tem bom uísque. Se você gosta de cachaça de Minas, tem as cachaçinhas de Minas lá, né? Você vai gostar muito das cachaçinhas de Minas lá, porque tem aquela selada dose única. E para quem gosta de cachaça, sabe que a cachaça mineira é uma das melhores do Brasil. E tem lá na Baturité Conveniência. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, para criançada, tem as mais variadas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados, né? E também tem, durante a semana, aí, aquele saboroso espetinho para você levar a sua família e saborear um espetinho ali na Baturité Conveniência. Para aquelas pessoas que não gostam de filas nos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniências, porque é uma conveniência bastante sortida, né? E lá você com certeza vai encontrar o que você precisa, tá bom? Vamos falar de esporte, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos uma rodada boa e uma rodada polêmica, né? No jogo do Corinthians, por exemplo, erros de arbitragem que custaram a derrota do Timão, né? O Bragantino ganhou do Corinthians por 2-1, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos e lances polêmicos, né? E o Vitória ganhou do Internacional no Barradão, saiu da zona do rebaixamento, vai torcer contra o Santos, né? O Santos que joga hoje contra o Palmeiras. Se o Santos empatar, sai de novo da zona do rebaixamento, mas está ali, né? Está lado a lado aí com o Vitória na luta contra o rebaixamento. O Sport, rebaixado, perdeu aí para o Juventude por 2-0 em casa, né? O Botafogo ganhou do Vasco 3-0. O Atlético Mineiro ganhou do Bahia 3-0. O Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro 1-0. O São Paulo empatou em 2-2 com o Flamengo. Hoje tem 3 jogos: Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza, Palmeiras e Santos, né? São os jogos de hoje. O artilheiro do campeonato, 2 artilheiros estão dividindo, 2 jogadores estão dividindo a artilharia, né? O Arrascaeta do Flamengo, 17 gols, e o Caio Jorge do Cruzeiro, 17 gols. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações, se Deus quiser.